Oi, gente, hoje é a nossa primeira aula de simplificação de frações algébricas. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né, de frações e vamos aplicar a simplificação. Na segunda aula, nós vamos ver as operações. É uma aula muito importante, tá? Para quem tem dúvida de tirar MMC de letra junto com o número, né? Quem tem dúvida no produto notável, colocar fator em evidência, né? Tudo isso nós vamos ver na próxima aula, tá? Espero que vocês gostem dessa aula e espero que vocês assistam o novo vídeo que vai ser de operações com frações algébricas, ok? Boa aula para vocês! Bem, antes da gente aprender a fazer a simplificação de frações algébricas, a gente tem que saber o que é simplificar uma fração algébrica. A fração algébrica é aquela fração que a gente tem a letra tanto no numerador como no denominador. E a simplificação, o objetivo dela é a gente eliminar, né, os termos, as letras em comum, né, que nós temos no numerador e no denominador, e transformar essa fração de uma forma mais simples. Tá? Aqui eu dei dois exemplos, né, sobre simplificação, que são os exemplos mais simples, né? Nós temos exemplos um pouco mais complicados, né? Dentro da simplificação de fração, a gente também tem a adição, a subtração, a multiplicação e a soma dessas frações algébricas, que nós vamos ver aqui na nossa aula também. E além disso, né, para a simplificação de fração algébrica, é bom que o aluno tenha o conhecimento de produto notável, né, e fatoração de polinômios, que é você conseguir colocar o fator comum em evidência, fazer o agrupamento, né, achar o trinômio do quadrado perfeito, achar um trinômio do segundo grau, tudo isso, né? Eu já dei essa aula de polinômios, nós temos 3 aulas de polinômios e nós temos também 3 ou 4 aulas de fatoração de polinômios, que é importante você aprender, né, a manusear com esses assuntos, para quando você chegar em simplificação de fração algébrica, você saber o que eu estou fazendo e o que você vai ter que fazer para simplificar. Bem, nesse caso aí, o que a gente vai fazer, né? Nós temos números e letras, tanto no numerador como no denominador. Eu vou colocar as letras, né? Eu vou tirar esses expoentes e vou repetir essas letras aqui, quantas vezes for o expoente. Então, aqui eu vou repetir o 8. O A, como é ao quadrado, eu vou botar A vezes A. O B só tem ele e o C também só tem ele. Embaixo é a mesma coisa, eu vou repetir o 12, vou botar o A e o B eu vou colocar ele 2 vezes porque ele está ao quadrado. E aí, o que a gente pode simplificar, né? Tanto no numerador como no denominador. Esse primeiro A aqui eu posso cortar com esse A aqui de baixo, tá? Apesar de eu ter 2A no numerador e se eu tenho um A no denominador, só posso cortar um com um. O outro não tem como cortar. Esse B aqui eu também posso cortar com esse B aqui, tá? E o C não tem C embaixo, então não tem como cortar. Além disso, tem como a gente simplificar, né? O 8 e o 12, né? Se a gente dividir por 4, em cima e embaixo, a gente vai ver que o 8 ele vai virar 2, né? E em cima vai ficar as letras A e C, que foram as que sobraram depois do corte. E embaixo, 12 dividido por 4 vai dar 3, e o que sobrou vai ser B. Então, essa aqui é uma fração simplificada da anterior. Ok, gente? Então, basta você repetir as letras quantas vezes for o expoente e ir cortando tudo que der para cortar e os números simplificar. O exemplo B, a gente vai
a gente tem uma soma, né? Tanto no numerador como no denominador. Então, não dá para cortar como a gente fez na letra A. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que observar os dois termos do numerador e vamos ver quais são o termo que está em comum. Qual é aquela letra que se repete tanto no primeiro termo como no segundo termo? Aqui a letra que repete é a letra X. Então, eu tenho X tanto no A e tanto no X ao quadrado. Então, eu vou colocar o X em fator em evidência. E aí, a gente vai abrir o parênteses e vai ver, né? Aqui era A vezes X. Se eu tirei esse X, sobrou o quê? A. Aqui era X ao quadrado. Se eu tirei um X desse X ao quadrado, sobrou o quê? Sobrou somente um X. Então, aqui a gente fez a fatoração de polinômios, tá? Que é o fator comum em evidência. Nesse caso aqui do denominador, a letra que está se repetindo é o b ao quadrado. Eu tenho b ao quadrado aqui e b ao quadrado aqui. Então, ele vai ser o fator em evidência. E aí, ab ao quadrado, se eu tirei todo esse b ao quadrado, o que vai sobrar? A. E b ao quadrado x, se eu tirei esse b ao quadrado, o que sobrou? X. E aí, o que a gente observa no numerador e denominador? A gente tem alguma coisa em comum? Sim, nós temos, né? Nós temos o A mais X e o A mais X. E aí também a gente eliminou essas somas que estão aqui, né? Então, aqui a gente só tem multiplicação agora. E a soma está dentro do parêntese. Então, agora a gente pode cortar. Então, eu vou cortar esse com esse. E o que sobrou, gente? Em cima vai ser X e embaixo vai ser B ao quadrado. Então, isso aqui foi uma simplificação da fração anterior, tá? Então, cada caso é um caso, tem que analisar um por um para ver o que a gente tem que fazer. Agora, nós vamos para os nossos exercícios. Os dois primeiros que a gente vai ver são esses aqui. Então, essa primeira simplificação de fração aí, a gente observa, né, que a gente tem no numerador A ao quadrado menos 9. Né? É aquilo que eu falei, gente. Vocês têm que ter muito a base do produto notável, né? E de fatoração de polinômios, porque muitas das vezes a gente vai usar. Vocês vão ver aqui que a gente vai usar muito tanto um produto notável como a fatoração em si, né? Todos os itens da fatoração. No caso, essa primeira aqui, né? Isso aqui é um produto notável, produto da soma pela diferença, tá? E no denominador, nós temos o trinômio do quadrado perfeito, tá? Que é a fatoração de polinômios. Então, eu vou escrever aqui para vocês o que é. Então, tá aqui, ó, produto notável e o trinômio do quadrado perfeito. Existe o trinômio do quadrado perfeito e existe o trinômio do segundo grau. Esse aí é o trinômio do quadrado perfeito. Vocês têm que saber a diferença, né, entre eles. Então, vamos relembrar aqui o produto notável. Esse produto notável que a gente tem aqui é o produto da soma pela diferença. Olha aqui, gente, se a gente olhar aqui, né, esse A ao quadrado menos 9, né, é isso aqui. Tá? Então, a gente vai pegar isso aqui e vamos transformar nisso aqui. Tá ok, gente? Então, isso aqui tá ao quadrado e a gente vai ter que achar, né, o produto da soma e da diferença de dois termos iguais. No denominador, nós temos trinômio do quadrado perfeito. Vamos relembrar o que é o trinômio do quadrado perfeito? É isso aqui, gente, olha. A gente tem 3 termos, tá? E a gente pode transformar esses 3 termos em 2 termos ao quadrado. Isso aqui, né, é a forma fatorada do trinômio. Como é que a gente faz? A gente tem que descobrir, né, qual é o número, né, que elevado ao quadrado dá o primeiro termo, qual é o número que elevado ao quadrado dá o segundo termo, e depois fazer 2 vezes o resultado do primeiro termo vezes o resultado do segundo termo. Então, eu sempre falo para o aluno, como é que eu vou saber se é trinômio do quadrado perfeito ou se é um trinômio do segundo grau? Você esquece o segundo termo
encontra o número que é elevado ao quadrado, dá o primeiro termo, encontra o número que é elevado ao quadrado, dá o segundo termo, e faz 2 vezes esse resultado do primeiro vezes o segundo. Quando você fizer o resultado, você vai comparar com o que você tem lá. Se o resultado deu igual, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Se isso aqui não deu igual, vamos supor, isso aqui é 8xy e você achou 5xy, não são iguais. Então, não será o trinômio do quadrado perfeito, será o trinômio do segundo grau. Eu já estou dizendo para vocês, né, que esse aí é o trinômio do segundo grau, tá? Então, como é que vai ficar o produto notável? A ao quadrado menos 9 ao quadrado, a gente já viu, né? Tem que achar que número que é elevado ao quadrado dá esse, que número elevado ao quadrado dá esse. Então, é A e é 3. Então, um vai ter que ser, um parênteses tem que ser positivo e o outro negativo. Então, vai ficar x mais 3 vezes x menos 3. Quando você fizer isso aqui, você vai achar esse resultado aqui. No caso aqui é A, né, gente? Eu botei x. Então, nós já fizemos a correção aqui, vai ficar A mais 3 e A menos 3. E o trinômio do quadrado perfeito, né, nós temos que achar qual é o número que é elevado ao quadrado dá A ao quadrado. A, né, gente? E qual é o número que é elevado ao quadrado dá 9? 3. Então, aqui vai ficar A, como aqui é negativo, eu vou botar negativo, 3 ao quadrado. É. E aí, agora, eu vou repetir o que está aqui em cima, que é o A mais 3 e o A menos 3. E no denominador, o que que eu fiz? Como ele está ao quadrado, eu vou repetir ele 2 vezes, tá? E aí, agora, tem como cortar alguma coisa em cima e alguma coisa embaixo. Esse A menos 3 aqui, ó, eu posso cortar com esse A menos 3 aqui. E o que que vai sobrar no numerador? A mais 3, no denominador, A menos 3. Agora, não tem como simplificar, o resultado é esse aí, tá, gente? Bem, no segundo exercício, né, nós temos aqui no numerador o trinômio do quadrado perfeito. Aqui nós temos o produto notável da soma pela diferença. E aqui nós temos o trinômio do segundo grau, tá? Eu já tô falando para vocês, né, porque eu já sei, né? Eu já fiz esse exercício antes de estar aplicando para vocês. Mas quando vocês estiverem lá, né, fazendo a prova, fazendo o concurso, vocês têm que ter isso em mente, tá? Ah, mas como é que eu vou saber que é o trinômio do quadrado perfeito ou o trinômio do segundo grau? Faz aquilo que eu falei para vocês. Esquece esse termo do meio, descobre quem é o quadrado, dá o primeiro termo, quem é o quadrado, dá o segundo termo, e faz 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Que aí você vai saber que é o trinômio do quadrado perfeito. Quando você for fazer para o trinômio do segundo grau, não vai dar certo. Por exemplo, aqui, esse aqui é o trinômio do segundo grau. Então, quem é elevado ao quadrado dá x ao quadrado? X. E quem é elevado ao quadrado dá 6? Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado dá 6. Então, aqui não é o trinômio do quadrado perfeito, é o trinômio do segundo grau, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que significa cada termo desse aqui. Então, gente, o primeiro, né, no numerador, trinômio do quadrado perfeito. No denominador, nós temos um produto notável, que no caso aqui é o produto da soma pela diferença, e aqui o trinômio do segundo grau. Tá? Então, eu vou separar aqui cada um e vamos fazer separado para depois colocar na fração. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o trinômio do quadrado perfeito, né? Então, a gente tem que achar quem é elevado ao quadrado dá o primeiro, quem é elevado ao quadrado dá o segundo e fazer a multiplicação 2 vezes do primeiro vezes o segundo. Então, vamos lá. Vamos esquecer o termo do meio e vamos fazer. Quem é o quadrado dá x ao quadrado? X. Quem é o quadrado dá 9? 3. Então, se eu fizer 2 vezes x vezes 3, vai dar 6x. E aqui deu 6x, tá? Então,
eu vou ter o trinômio do quadrado perfeito, que vai ser x. Como o sinal aqui é negativo, né? Eu vou colocar negativo aqui, porque esse sinal aqui vai definir esse sinal aqui. E aqui eu vou botar 3. Esse aqui é o resultado do primeiro, o resultado do segundo elevado ao quadrado, tá? Pode fazer isso aqui, esse produto notável, que você vai achar essa resposta aqui. X ao quadrado menos 9 é o produto notável da soma pela diferença, que vai ser a multiplicação de dois termos, um positivo e outro negativo, com termos iguais, tá vendo? X e 3, x e 3. X porque quem é x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, e 3 porque 3 elevado ao quadrado dá 9. E esse aqui é o trinômio do segundo grau. Então, a gente tem que observar, né? Primeiro, existem dois tipos de trinômio, quando A é igual a 1 e quando A é diferente de 1. Nesse caso aí, o A ele é igual a 1. Se a gente observar aqui, né? Esse aqui é o coeficiente A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, o A ele é 1, né? E o C ele é positivo. Então, quando a gente tem A igual a 1 e o C positivo, né? Nós vamos ter que calcular dois números onde o produto dá 6 e a soma dá 5. Tudo bem, gente? Então, eu tenho que ter dois números que multiplicado dá 6 e que somado dá 3. Então, no caso, os números são 2 e 3, porque 2 vezes 3 dá 6, né? E 2 mais 3 dá 5, tá? Como isso aqui é negativo, nós vamos ter os dois termos negativos. Primeiro termo vai ser o número ao quadrado, desse aqui, que é x, e o segundo termo, um vai ser o 2 e o outro vai ser o 3. Agora, basta substituir isso aqui nessa fração toda aqui. Esse aqui vai ficar no numerador, esse aqui no denominador e esse aqui no denominador, tá? Então, eu vou montar tudo aqui. Então, tá aqui, gente, o trinômio do quadrado perfeito, o produto notável e o trinômio do segundo grau. Agora, eu tenho que ver o que eu posso cortar, né? Eu tenho x menos 3 ao quadrado, significa que eu tenho x menos 3 vezes x menos 3. Então, eu posso cortar, né? Isso aqui com esse e com esse, tá? Porque esse vezes esse dá esse aqui ao quadrado. Então, vamos cortar. O que sobrou no numerador? Nada, né? Sobrou o número 1. Lembrando, gente, quando não sobra nada, não é zero, gente. Pelo amor de Deus, é 1, sempre é 1, tá? Tanto no numerador como no denominador. Cortou, sobrou 1. E no denominador, x mais 3 vezes x menos 2. Essa aqui é a simplificação de toda essa fração aqui. Ok, gente? Então, gente, essa foi nossa primeira aula de simplificação de frações algébricas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais informações sobre matemática básica, pode se inscrever, eu agradeço. Quem tiver com alguma dúvida ainda sobre essa matéria ou qualquer outra matéria, pode deixar um comentário que eu vou responder. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.